Sejam bem-vindos para mais um tema da nossa série de estudos sobre as profecias do Apocalipse, onde nós estamos trabalhando capítulo a capítulo, verso por verso, tema a tema. Hoje vamos estar retomando o estudo sobre os 7 selos. Nós trabalhamos o último estudo falando dos 4 primeiros selos, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. E vamos estar dando seguimento e concluindo hoje essa segunda série de 7, relembrando alguns tópicos do estudo da semana passada e concluindo hoje. Então, a você que nos acompanha através da Rádio 97 FM, que vai ao ar todos os domingos às 14 horas, a você que, quem sabe, acompanha através do YouTube, ou até mesmo, temos falado em alguns momentos, caso queira, pode também estar acessando através do aplicativo. Você pode baixar para a História, a Voz que Clama, História e Profecia, Rádio Web. Temos também mensagens diárias ali na nossa Rádio Web. A você que, quem sabe, recebe a nossa mensagem através do WhatsApp, seja um familiar, seja um amigo, ou qualquer outra pessoa que por um acaso tenha tido acesso ao nosso contato, nós mandamos essa mensagem através de linhas de transmissão, onde nós compartilhamos a palavra de Deus, que é um dos meios, né, de estar proclamando, estar falando da palavra de Deus, das profecias. Caso tenha interesse também, você pode, como mencionei, no YouTube, temos mais de 500 vídeos gravados em todas as suas subdivisões da Bíblia, um trabalho de mais de 5 anos, desde que entramos na Rádio 97. Começamos em paralelo gravar para a rádio e também estar trabalhando para o canal no YouTube, onde você pode ouvir, como nós mencionamos, através da rádio, onde você pode, aos domingos, caso você queira, né, ouvir através da rádio mesmo, ou o próprio Google também, você pode entrar, clicar ali, ou baixar o aplicativo da Rádio 97 e você também está acompanhando, né? Digita lá 97 FM, você vai poder... eu não tenho um rádio, mas você pode, através do seu celular, ou do seu computador, estar também acessando através das outras mídias. Então, hoje tem todas as ferramentas necessárias, né, para estar falando, para estar proclamando, para estar compartilhando a palavra de Deus. Caso também a mensagem seja relevante, nós temos mencionado, você possa, quem sabe, se inscrever, possa estar compartilhando para um familiar, para um amigo. Tudo isso são meios, né, mecanismos de estarmos falando da palavra de Deus e testemunhando da palavra de Deus. Alguns dizem assim, eu não tenho talvez o dom para pregar, para cantar, e muitos pensam que, quem sabe, falar, testemunhar seja, quem sabe, através da pregação, através do louvor. Não. O Apocalipse diz, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a palavra da profecia. Então, o testemunhar, o guardar, isso é muito importante. Tá? Eu tenho até falado nas minhas considerações, nas minhas mensagens, talvez vestir-se adequadamente a um sábado, um domingo, ou um dia de culto, ir à igreja, congregar, cantar, adorar, isso é simples. O mais complexo é no dia a dia, em casa, no trabalho, nas nossas transações comerciais, no nosso viver diário, viver a religião. E Tiago escreveu que a religião pura e verdadeira é essa, né? De cuidar dos órfãos, das viúvas, manter-se incontaminado do mal a cada dia. Tá? Então é na vivência prática, né? No viver diário, que isso é o que demonstra realmente o que de fato somos. Cristo, ele menciona que pelos frutos vamos conhecer qual é a árvore. Então, como eu vou saber se eu sou cheio, se você é cheio do Espírito Santo de Deus? É porque falou línguas? É porque trouxe uma profecia? A Bíblia nos diz que os frutos do Espírito, os frutos são amor, é paz, é amor, é longanimidade, é bondade, é mansidão, é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne no tocante às suas concupiscências. Então, é importante saber, né, que para conhecermos se somos cheios do Espírito Santo, se temos os frutos do Espírito em nossa vida.
a cada dia, como mencionei, no trabalho, em casa, na escola, onde quer que estejamos. Tá bom? Vamos então ter uma palavra de oração e concluir hoje, né, essa segunda série de 7. É uma ideia geral sobre os 7 selos, que é acontecimentos mais externos à igreja, mas que tem a sua relevância para nós. Bondoso Deus, amado Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela maneira como tem nos guiado até aqui, e pedimos iluminação do Teu Santo Espírito na casa e na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem através da Rádio 97, quem sabe vai estar acompanhando através do canal no YouTube, ou quem sabe da rádio web posteriormente, que seja contactado também através de nossas mensagens, aqueles que nós enviamos através do WhatsApp, que possa ser direcionado para uma dessas mídias. E assim venha receber a palavra do Senhor, não importa onde esteja, mas que se estiver com a mente voltada, o coração aberto, o Senhor possa alcançá-los através do Teu Santo e Bom Espírito. Nós rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui então, só relembrando rapidamente. O primeiro selo, ele fala sobre um cavalo branco, nós mencionamos, que é o mesmo período que cobre ali o período da igreja de Éfeso, a pureza do Evangelho, onde Cristo e os discípulos avançam na pregação do Evangelho. Aquela alegria de viver, testemunhar do primeiro momento, das vitórias alcançadas pelo cristianismo, que sai de Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, alcançando até mesmo Roma, onde o apóstolo Paulo fala que ele estava preso, mas a palavra não estava presa, ele estava ali acorrentado, quem sabe, fisicamente sem poder estar viajando, pregando, mas as suas cartas, as cartas que ele escreveu, que aliás 14 das 21 cartas do Novo Testamento têm a sua assinatura. Foi uma tecnologia revolucionária para a época, né, de estar mandando mensagens, quem sabe ele preso ou não podendo acompanhar devido aos meios de comunicação, de transporte da época, mas ele escrevendo, mandava, a mensagem chegava até a igreja e chegou até nós. Temos também uma série de estudos só sobre as cartas, caso queira, só entrar lá e verificar. Considerações sobre as cartas, mensagens sobre as cartas. Então, o que ele utilizou na época para pregar, para proclamar a palavra de Deus. Então, a expansão do Evangelho traz, então, a abertura do segundo selo, que foi justamente o cavalo vermelho, já as perseguições que eles próprios sofrem, né? Com exceção do apóstolo João, todos os outros foram mártires. O próprio Cristo foi morto dentro desse período, os discípulos todos, com exceção de João. E assim foi seguindo, segundo século, terceiro século, ela vai só intensificando. A partir do terceiro século, houve então algumas mudanças, a profecia apontava, nós mostramos no estudo passado, Daniel 7:25, a carta aos Tessalonicenses fala sobre isso também, que não será assim, a vinda de Jesus não seria assim, sem que viesse a apostasia, se manifestasse o homem do pecado, o poder que se estabelece em Roma no segundo momento, onde houve a divisão do império para 10 partes, né, que passa a ser a partir disso a Europa, e vem então a Idade Média e as apostasias, as mudanças na questão doutrinária, de quem adorar, como adorar, as doutrinas implantadas, e nós mencionamos que não foi por um consenso de uma revelação bíblica, mas pela imposição de imperadores, de poderes religiosos que impunham a sua forma de crer. Então surge, depois do cavalo branco, a pureza do Evangelho, cavalo vermelho, as perseguições, cavalo preto, a apostasia, e o quarto cavalo, né? Aqui o cavalo amarelo ou de uma cor esverdeada, representando então o período das inquisições, das grandes perseguições, e a Idade Média, o período mais longo de perseguição, de 538 a 1798, onde aqueles que queriam servir a Cristo, segundo a palavra de Deus, não segundo, quem sabe, os concílios, os ditames dos líderes da época, tinham que viver, quem sabe, às escondidas, nas cavernas, nos lugares mais distantes da terra, sem poder professar, né, abertamente a sua crença. A Bíblia foi suplantada e ideias filosóficas foram então sendo incorporadas
na fé cristã. Os templos até então, quem sabe, dedicado aos ídolos, é dedicado agora a Deus, mas se paga um alto preço, porque a religião não era mais a religião pura, bíblica, ensinada, então, no primeiro século pelos discípulos. E, como nós mencionamos, capítulo 11, versículo 3, Apocalipse, trazendo uma ideia sobre isso, né? Apesar que nós estamos ainda no capítulo 6, diz que este período foi marcado pela tentativa de silenciar a voz de todos aqueles que lutavam pelo que é certo, pelas verdades bíblicas. Então, quando Satanás instigou os líderes religiosos a matarem todos os cristãos. Então, nesse tempo, as duas testemunhas, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, tiveram que realizar a sua obra vestida de saco. Então, nós estamos fechando então as considerações do estudo passado, né? Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Aqui então surge agora o quinto selo, Apocalipse 6, versos 9 a 11. Diz o seguinte: e havendo aberto o quinto selo, ou melhor, a pergunta, né? Nós estamos trabalhando com perguntas para achar a resposta na Bíblia. Eu acho que isso é interessante. Como é descrito o quinto selo, né? Aqui eu vou abrir na minha Bíblia, ler com você. Apocalipse 6, versos 9 a 11. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então aqui com certeza nós temos uma figura de linguagem, né? Porque se nós formos crer que de fato almas desencarnadas vão estar clamando, e principalmente clamando por vingança, é como que elas não houvesse sido ou conhecido Cristo, né? Como Estevão, que estava ali a ser apedrejado, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem, né, o que estão fazendo. O próprio Cristo também perdoa porque não sabe o que faz. Então não havia um espírito de vingança em relação àqueles que estavam tirando a vida, né, tanto de Cristo quanto também dos discípulos. Não havia isso. Diz que no período das Inquisições eles iam para a fogueira cantando louvores. Então não havia esse espírito de vingança. Então precisamos entender. E aqui é justamente um ponto também que tem sido muito trabalhado, né? 2 pontos principalmente: a imortalidade da alma, a guarda do domingo em suplantação ao sábado, que foi dado lá no 4º mandamento. E o comentário do livro Apocalipse verso por verso, do pastor Henry, ele até menciona o seguinte, que a voz do sangue é a mesma expressão que é usada no livro de Gênesis, que eu vou ler para você aqui, Gênesis 4, 8 a 10. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aí eu pergunto, o sangue tem voz para clamar? Então precisamos entender o contexto, né, de que está usando uma figura de linguagem, né? Simbolicamente o sangue está clamando, porque Abel era uma pessoa justa. Caim, temos até comentário, né, na Bíblia que fala por que causa, Tiago fala Caim, Pedro também faz comentário sobre isso, ele mata o seu irmão. Judas fala também a respeito da linhagem daqueles que seguem os pensamentos de Caim. Então, ele se irou. Deus te pergunta: por que descaiu o teu semblante? Por que estás irado? Ele demonstra isso. Se você fizer o bem, haverá aceitação. Tá? Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Não é porque aconteceu uma situação desagradável que eu devo dar vazão para isso, para a ira, né, para o ódio, e acabar acontecendo uma situação desagradável. Aliás, Jesus ele fere justamente a raiz da questão. No Antigo Testamento, né, as pessoas, se adulterar, se matar, se roubar, ele era morto, era apedrejado, ou coisas assim. Cristo ele menciona: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, aquele que irar-se contra o seu irmão. Então, o ato em si, ele vai acontecer a partir do momento que eu der lugar para os pensamentos ruins
para a ira, para a cobiça, para a inveja. Então só vai faltar a oportunidade para que eu faça. Então a pessoa não começa justamente roubando ali. Olhar, observar, ou matar. A ira. Então você ficou irado, então naquele momento, se der lugar para a ira, você acaba fazendo mal. Igual Caim se levantou contra o seu irmão e matou o seu irmão. Então começa primeiramente, quem sabe, no olhar, no ouvir, dar lugar aos pensamentos ruins. E o apóstolo Paulo, nesse ponto, ele fala, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é aceitável, se há alguma virtude, se algum louvor existe, deve ser isso que deve ocupar os meus pensamentos. Então é muito importante eu vigiar, e aí temos pregações que falam sobre as avenidas da alma, né? Aquilo que os olhos veem, o que os ouvidos ouvem, que as nossas mãos apalpam, aquilo que nós comemos, bebemos. Isso vai fazer a grande diferença na nossa vida, de como vai ser a nossa ação, as nossas atitudes, como vai ser formado o meu caráter, daquilo que eu faço a cada dia. Ao levantar, qual é o meu primeiro pensamento? É de gratidão, agradecer a Deus por uma noite, pedir a direção para um novo dia. Qual é o louvor que eu escuto? Qual é aquilo que eu vejo? Então é muito importante estarmos sendo direcionados para isso. Agora, alguns comentários aqui diz que, falando sobre as almas debaixo do altar, né? Será que isso realmente ensina que as almas desencarnadas dos mortos estão conscientes no céu? Então, como é? Será que elas de fato, como até o filme mostra ali, né? O Ghost do outro lado da vida, a pessoa morre, aí desencarna e fica acompanhando o que está acontecendo, tem um sentimento de vingança ou situações assim. Então, falando sobre o altar do sacrifício no qual eles foram imolados, sobre o qual eles são vistos aqui, não está no céu, mas na terra. Então, o único altar no céu é o altar de incenso ali no santuário. Então, aqui diz que eles estão clamando, até quando, Senhor? Até quando, né? Dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E diz que foram dados a cada um compridas vestes brancas e dito que repousasse ainda um pouco de tempo até que se completasse o número de seus conservos. Ou seja, no tempo que nós estamos vivendo, ou a partir desse período da Idade Média, haveria pessoas também que morreriam, que seriam mártires. Quem sabe pouco antes da volta de Jesus ainda vai ocorrer. Quem sabe não em grande escala como naquele período, mas pessoas que perderão a sua vida por amor ao Evangelho. Assim como o próprio Cristo, os discípulos e os mártires no decorrer dos séculos que perderam a vida por serem fiéis. Mas um ponto a considerar, né? Não podemos imaginar que o espírito de vingança pudesse dominar de tal maneira a mente das almas no céu, a ponto de fazer com que, a despeito da alegria e da glória do céu, elas não ficassem satisfeitas e à vontade, até que vissem a vingança sendo infligida sobre seus inimigos. Então imagine isso, almas no céu, pessoas que morreram, e elas clamando, ao invés de desfrutar das delícias do paraíso, da glória do céu, Senhor, até quando o Senhor não vai tomar vingança, não vai destruir aqueles que nos mataram? Então não há cabimento, não há lógica para isso. Até porque em João 5, 28 e 29 tem uma pregação só sobre isso, né? Ressurreição e glorificação. Cristo fala, não os maravilheis disso, porque vem a hora que os que estão nos túmulos vão ouvir a sua voz, que tiverem feito o bem, ressurgirão para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Então todos aqueles que morreram, independente se estão perdidos ou não, eles aguardam para a ressurreição. Os que tiverem feito o bem vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo agora, receber o galardão para a vida eterna. Os que tiverem feito o mal só após os 1000 anos. Nós já falamos em alguns momentos, vou voltar a falar quando estiver trabalhando no Apocalipse 20, mas eu tenho uma pregação sobre isso, sobre o milênio. Caso queira, é só entrar no canal no YouTube e assistir essa mensagem, onde após os 1000 anos de esclarecimento no céu, onde ali será um período de férias de fato, né, onde não só vamos dizer assim como férias, né, no céu, será de 1000 anos, onde os salvos de todas as épocas vão poder conhecer os detalhes, os porquês de que muitos
que talvez imaginavam estar ali não vão estar, e muitos que eles não imaginavam estar vão estar. Os porquês, as perguntas, os questionamentos. O juízo se desenrola em 3 momentos: juízo pré-advento, o juízo ali durante o milênio, onde vamos entender os muitos porquês, e após o milênio executivo, execução, onde Satanás, os anjos maus e os ímpios, todos aqueles que se perderem, vão sofrer a sentença da morte eterna. Não de viver eternamente no inferno a queimar, como muitos acreditam, né? Mas a sentença de ser lançado no fogo eterno e ser destruído então para a eternidade. E um outro ponto a considerar ainda, terceira ideia, se a ideia popular, né, que coloca essas almas no céu fossem verdade, seus perseguidores estariam queimando no inferno. Por que essas almas estariam clamando por vingança? Que vingança maior poderia querer, né, se eles já queimariam, né, no inferno para a eternidade? Então, o que podemos entender sobre isso, né? Simbolicamente, há de fato um clamor por justiça, vamos dizer assim, e Deus de fato vai trazer durante os 1000 anos, vamos entender os porquês, ou muito porquês, quem sabe de estarmos ali. Muitos que imaginaríamos que estaria não vão estar, e muitos que não pensaríamos que estaria vão estar. Então Deus vai trazer sim a retribuição a cada um segundo as suas obras. Ele fala: bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, descansam. Olha como é que é importante entender a Bíblia no contexto correto, né? É uma das bem-aventuranças, eu preguei uma mensagem sobre isso: bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor, descansam, morreram no Senhor. Eles vão descansar dos seus trabalhos, não vão estar preocupados com seus trabalhos. Salomão escreveu também: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja, tudo pereceram, jaz no esquecimento. E não tem parte nenhuma em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Então é muito bem claro a Bíblia para nós. Então eu preciso entender o contexto aqui do que está falando, né? Que não é alma desencarnadas clamando por vingança. Mas ele fala: aguardem um tempo até que se complete o número de seus conservos, que devem também passar por isso, que devem ser mártires, até que Cristo volte. E aí sim, ele vai ressuscitar aqueles que estão preparados, transformar os que estão vivos, preparados para a volta de Jesus. E após então o período dos 1000 anos de esclarecimentos, aí cada um vai receber, os ímpios agora, a recompensa, no caso, a morte eterna. E os salvos já receberam, de fato, a recompensa para a vida eterna, mas após a ressurreição, não agora. Ninguém está sendo recompensado agora, o ímpio ao morrer ir para o fogo lá no inferno e os justos para o paraíso. Não, morreu, bom ou mal, está na sepultura, aguardando a ressurreição. Os justos na segunda vinda de Jesus e os ímpios depois do milênio, onde que ressuscitarão para ser destruído para sempre. Aqui começa então acontecimento do contexto literal, não simplesmente simbólico. O que João viu ser o sexto selo, Apocalipse 6, 12 a 13, diz assim que, havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por forte vento. Então aqui abre um lugar para acontecimentos de forma literal, não com figuras de linguagem ou símbolos, né? Ou simbologia assim. Então abre os acontecimentos literais. E há datas, a história confirma, você pode pesquisar caso queira. É claro que tem tido tremores, escurecimento de sol, queda de estrelas, mas há momentos marcantes. Eu trouxe aqui algumas anotações. Um grande tremor de terra, em 1º de novembro de 1755, em Lisboa. Um outro sinal: o sol tornou-se negro como saco de silício, 19 de maio de 1780. A lua tornou-se como sangue, 20 de maio de 1780, também no mesmo ano. E as estrelas caíram sobre a terra, 12 e 13 de novembro de 1833. Então são sinais que mostram acontecimentos literais, que a história está confirmando. Os outros, o contexto também histórico, né? Períodos
o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, período da Idade Média. A história também vem mostrando as transições, algo mais externo da igreja, que a gente situa no tempo e do período que nós estamos vivendo. São todos acontecimentos que já ocorreram, esses aí. O que falta é simplesmente o acontecimento do 7º selo, que vai ocorrer Apocalipse capítulo 8, verso 1. Vou voltar a falar sobre ele ainda quando estiver trabalhando o capítulo. Estou no capítulo 6, próximo estudo capítulo 7, depois capítulo 8, até chegarmos no capítulo 22. Agora, o que João contemplou? Uma pequena palhinha sobre isso, né? Ao abrir o 7º selo. Diz que fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Esse episódio se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo, quando todos os seus anjos virá com ele, né, para buscar a sua igreja. Então, vai haver uma pausa, um silêncio no céu, e por quê? Meia hora em profecia, ao trabalharmos o período dia-ano, período de aproximadamente uma semana, período em que Cristo vai vir com todos os santos, os anjos, para buscar, restaurar, ressuscitar, né? Onde diz que haverá o clamor da voz do arcanjo e Cristo com seus anjos recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, os 4 ventos, né, vamos dizer assim, os 4 pontos cardeais da terra. Então, estamos no período desses sinais de quem está ocorrendo, avolumando, né, diz que homens desmaiando de terror pela expectativa do que vai ocorrer. Avolumando ainda Mateus 24 fala, né, sobre isso, os sinais, haverá fomes, terremotos, pandemias, todas as situações acontecendo e avolumando, assim, Cristo fala até como a mulher, né, que está para dar à luz, vai aumentando, intensificando a dor até que a criança nasce. Os sinais avolumando, né, crescendo. E trazendo para o nosso contexto, Timóteo ele fala que sabe e entende que nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, os homens serão avarentos, presunçosos, blasfemadores, os filhos desobedientes aos pais, irreconciliáveis, mais amigos dos deleitos que amigos de Deus. Então tudo isso mostra sinais do tempo que nós estamos vivendo. É como que tivesse tirado um print dos nossos dias e mostrado ali. Sabe e entende, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos. Tá? Os homens serão avarentos, egoístas, blasfemadores, desobedientes aos pais, irreconciliáveis, né? Mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Isso mostra para nós justamente o período que nós estamos vivendo. Eu vou até ler para você, não está dentro do contexto do Apocalipse, mas nos mostra o período histórico, né, profético, do qual nós estamos vivendo. Fala sobre a apostasia dos últimos dias. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, ou nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, ele fala claramente de mudanças que ocorreria, né, que estariam a acontecer no tempo que nós estamos vivendo. A apostasia, né, a mente cauterizada, ensinando mensagens que não é do agrado de Deus. E aqui, no capítulo 3, da segunda carta a Timóteo, os males e corrupções dos últimos dias, nós mostramos o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo, sinais agora no sentido físico, moral, espiritual, econômico, mostra para nós, né, o mundo. Isaías fala que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna e tentam remediar, paliativo, fazendo torres para resolver o problema, sendo que não muda, primeiramente porque a corrupção tem levado as pessoas, né, a seguir sua própria maneira de viver, cauterizar a consciência, ensinando doutrinas que são preceito de homens, desobedecendo os mandamentos de Deus, quando não em todo, pelo menos em parte. E eu até tenho falado, né? Deus escreveu com o próprio dedo, lembra-te, o 4º mandamento da lei de Deus, escrito pelo dedo de Deus, e tem jogado por terra. Justamente aquele que falou, lembra-te. Aqui diz assim, olha,
Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então, a falta do nosso mundo hoje não é o problema, não é falta de igreja, de religiões. Temos aos montes, em cada esquina. Não é que eu estou falando que não possa ter, que não deva ter, não é isso. Mas de viver o cristianismo tal como Cristo ensinou, a pureza do Evangelho, de viver na vida, do lar, no trabalho, nos negócios, no dia a dia. Isso é o que está fazendo a grande diferença. Que a graça de Deus alcance a você, sua família e familiares, que venhamos crescer nessa graça, esse conhecimento, procurar viver a cada dia, em nosso lar, no nosso trabalho, em nossos negócios, aquilo que o Senhor deseja para nós. Vamos orar. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, pelas vitórias alcançadas. Suplicamos a iluminação do Teu Santo Espírito, os frutos do Espírito, o batismo do Espírito diário na nossa vida, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Abençoe cada pessoa, independente de qual denominação pertença. Entender de que a profecia, a mensagem que o Senhor disse a Isaías 56, 58, aqueles que já chegaram para o Senhor, independente se são gentios ou não, para aceitar as mensagens do Senhor, sendo servos seus, guardando seus mandamentos, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, que tem a ver com o amor para com Deus, para com o nosso semelhante, que o próprio Cristo mencionou, que destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas, de obedecer os seus mandamentos, independente se é judeu, se é gentil, obedecer os 10 mandamentos, que é atemporal, que nos mostra qual é a obrigação para com o Senhor, para com o nosso semelhante, independente de qual placa. Assim a própria mulher samaritana, quando fala com o Senhor, olha, os judeus falam que é naquele monte, os gentios dizem que é naquele, os samaritanos falam que é nesse. E o que o Senhor diz? Ele diz, mulher, chegou a hora e é agora. Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem o Espírito em verdade, nem nesse monte, nem nesse, mas adorar ao Pai em Espírito em verdade. Que viemos aprender essa verdade. Quando tiver 2 ou mais reunidos no nome de Cristo, obedecendo, guardando seus mandamentos, ali o Senhor se faz presente e cremos que está presente aqui também conosco, que pedimos que esteja presente no lar de cada um que está assistindo ou ouvindo essa mensagem através da Rádio 97. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.